O cessar-fogo começou, mas a guerra pela narrativa apenas começou. Os pró-palestinos estão tentando minimizar os crimes do Hamas. Aqui estão os depoimentos das vítimas e dos agressores. Vamos começar com a história de Amit, que teve a coragem de falar sobre o que passou como refém em Gaza. Dele, Meu nome era Mohammed. Ele costumava sentar na cama, na minha frente, vestindo shorts e deitado. Eu me lembro que não conseguia olhar para ele. Eu simplesmente desviava o olhar e me cobria com um cobertor para não ter que olhar para ele. Isso me deixava muito desconfortável. Ele também ficava me perguntando se eu gostava de sexo, se eu fazia sexo com meu namorado. E sempre que ele falava sobre isso, eu apenas dava uma risadinha e dizia: "Ah, para", tentando mudar de assunto. Eu sabia que ele estava tramando algo. Eu sabia que algo ruim ia acontecer. Então, um dia, Muhammad veio e me deu absorventes femininos. Ele disse: "Droga, droga. Quando você ficar menstruada, depois disso você vai tomar banho e lavar suas roupas." E ele continuava repetindo isso algumas vezes por dia. Isso imediatamente me deixou com arrepios. Eu fiquei realmente assustada, como se eu soubesse que algo estava prestes a acontecer. E a menstruação durou só um dia, mas eu o enganei para que ele pensasse que ainda estava menstruada. Então, lembro de ir ao banheiro, dobrar os absorventes bem apertados para que ele não visse que não havia sangue. Fiz isso por cerca de uma semana, até que não consegui mais mentir. E ele disse: "Ah, vai lá, toma um banho." Eu disse para ele: "Não, eu não quero. A água está fria. Eu não quero tomar banho. Por favor, eu não quero tomar banho." E ele disse: "Não, não, não se preocupe. Não se preocupe." Ele me desamarrou e me levou até a cozinha e me mostrou uma panela em cima do fogão. Lembro de pensar: agora é o momento. Aquilo que você pensou vai acontecer. Eu me abaixei na banheira assim para poder me cobrir, pegando a água morna da panela e jogando sobre a minha cabeça. E por um segundo eu esqueci completamente de tudo. Eu simplesmente aproveitei muito a água morna no meu rosto. E então lembro de ouvi-lo dizendo: "Rápido, Amit, rápido, rápido." E então lembro que me virei. Ele estava em pé com a arma e a arma estava apontada para mim. E ele estava ofegante, respirando pesadamente. E ele tinha um rosto como o de um monstro, como uma besta assim. Então eu me levantei e segurei um cobertor pequeno, para me cobrir. E ele veio na minha direção e simplesmente apontou a arma com muita força para a minha testa, gritando comigo: "Tira, tira", e me socando, até que eu não consegui mais segurar a toalha. E ele começou a me tocar e eu resisti. E então ele me arrastou para o quarto. E então ele me obrigou, de maneira forçada, a realizar um ato sexual com ele, contra a minha vontade. E eu me lembro que o tempo todo eu pensava: Amit, ok, você sabe que isso vai acontecer. Está realmente acontecendo. Eu disse para mim mesma: ok, você consegue lidar com isso. Você só quer sobreviver. Você precisa sobreviver. Sua mãe e sua família estão esperando. Eu só me concentrei nisso em vez do que realmente estava acontecendo. E quando ele terminou, foi se limpar. Eu me vesti, me cobri e estava chorando. Ele entrou e me disse: "Eu sou bom, não sou, Amit." "Eu sou bom? Não, eu não sou bom." "Não, eu sou bom. Eu sou seu amigo, não sou?" Lembro que eu não conseguia olhar para ele. Eu desviei o olhar. Então ele ficou realmente bravo. Ele fechou a porta e eu fiquei naquele quarto na completa escuridão. Então ele entrou de novo e me perguntou: "Comida? Comida? Eu sou bom, não sou? Eu sou bom. Comida?" E eu percebi que se eu dissesse não, ele ia me punir de novo. Então eu disse sim, comida.
E essa é a pior parte, que eu estou completamente dependente dele, completamente dependente do cara que acabou de me forçar a fazer o que ele me forçou a fazer. Deus é o maior. Ele está acima de tudo e de todos, pois sua grandeza é incomparável. Deus é o maior. 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 É o maior. Deus é o maior. Deus é o maior. É o maior. Deus é o maior. Deus é o maior, verdadeiramente. Deus é o maior, com certeza. Deus é o maior. Fica sujo. O que significa ficar sujo? Por que devo falar? O que eles querem fazer com eles? Eles podem ser sequestrados, abusados ou até mortos. Não quero falar sobre isso. Eles vão abusar deles. Quer dizer, o que vão fazer com eles? Hamas saiu e virou ISIS. O que isso mostra? Então, o que... Qual é a diferença entre Hamas e ISIS? Desde o começo dizem que é tudo sobre cortar russos, crianças, guerra e tudo isso, que Hamas virou ISIS. Ou seja, Hamas virou ISIS, que o ISIS age assim, corta e massacra, então Hamas virou, como se chama, ISIS. Agora, quer dizer, o que... Aconteceu, perdeu a cabeça, deixou de ser humano. Eles cometem atos desumanos, atacam casas e matam pessoas. Com ela jogam fora. É só um corpo, não é? Ser humano faz fama para quem me chamou. Então esse é um conselho que eles distorceram para Bishi. E na verdade eu entendo que ele o carregou e ele basicamente o mudou. Tipo, eu realmente escolho esse movimento e então ele é passado para outra pessoa. Ela estava viva, a garota que eles estupraram. Sim, ela estava realmente viva. Ela estava de pé? Ela estava de pé, ela estava sangrando, ela sangrava pelas costas. Eu não sei como ela estava. Quando ele puxa o cabelo dela, ela tinha cabelo comprido, ele puxa o cabelo dela. Ele meio que... Ela não está vestida. E ele corta o peito dela, ele joga isso nas costas, eles brincam com isso, e ela meio que vai assim com o vento. 2 dos meus amigos estavam aqui, um deles estava aqui. Estávamos no chão, e minha cabeça estava aqui. Fiquei assim por 7 horas. Minhas pernas estavam dobrado assim. Enquanto eu estava aqui, eu podia ouvir os gritos e... Depois de 1 hora que estávamos no trailer, comecei a ouvir gritos de mulheres. Ouvi uma menina que começou a gritar por um longo tempo. Foi como... Por favor, não faça isso. Não, pare. Não. Parecia que ela estava pedindo para alguém parar. O que eles podem parar? Alguém está abusando dela. Alguém está tocando nela. Alguém está fazendo alguma coisa. Como você sabe disso? Ou você acha isso? Sei como isso soa, eu consigo entender como isso soa. Não tem como uma mulher gritar tão alto por tanto tempo. Se não for para pedir ajuda, é porque alguém está fazendo algo sexual com ela. Então, quando eu ouço, alguém gritar e depois silêncio, eu sabia que provavelmente alguém tinha sido baleado. Mas, quando você ouve todo esse caos por uns 20 minutos, ou talvez 15 minutos, você entende que algo muito pior está acontecendo bem ali. E não para. Foi nesse momento que comecei a sentir medo. Eu vou ser estuprada. E então começo a calcular o que é pior: ser sequestrada, ser estuprada ou levar um tiro. O que é pior? O que é melhor? Eu ouvi as garotas que estavam gritando vindo desse lado e também desse lado, como se me cercassem. Havia tantos barulhos de mulheres diferentes, não era só uma. Também ouvi um casal, ela não dizia palavras, apenas gritava. E ele implorava para que alguém a deixasse em paz.
Lembro que ele dizia, deixa ela em paz. O rapaz estava chorando, eu ouvi, e por muito tempo. E como terminou? Como terminou a triagem nesses casos? Eles foram baleados. E então silêncio. Quando saí, vi tantos corpos. As camisas deles estavam rasgadas. E meninas sem saias, sem calças, com as pernas abertas. Elas foram abusadas, os corpos foram abusados. Uma senhora diz para nos ajudar e é você aqui. Gostei tanto que coloquei no canal. O cabelo da menina não é muito longo. Normal, claro. Seu rosto é bem definido e refinado. É fino. E nele encontrei a atmosfera de Shansalm. É isso. Qual é a regra de que Batenko estava usando saias? Sim. Saia azul. E uma blusa branca. Fiz a melodia do Diabo Rouane, e então a peguei assim, delicadamente, pelo seu ombro, e puxei para a melodia, com cuidado, e fiz exatamente o que tinha que fazer, sem hesitar. Foi um momento marcante, realmente importante para mim. Dormi. Não, dormi. Dormi esse sono? Você não dormiu com ela. Qual é a minha idade? Eu a estuprei. Qual é a minha idade? Ela estava apenas se mexendo um pouco, apenas se movendo levemente, e depois, quando tudo acabou, ela ficou machucada, entende? Você entende o que estou dizendo? A fechadura está completamente arrancada das dobradiças. A porta está cheia de marcas de balas. Bem ao lado da porta estão duas mulheres, uma mãe e uma filha. E a Áurea? Na sala em frente, uma garota de cerca de 19 anos com roupas rasgadas. Agora me diga. Se, quando uma família decidiu entrar no quarto seguro, só a mãe e uma filha entraram, e uma filha ficou sem calças no quarto ao lado, me diga, eu não tenho uma imagem do que aconteceu lá. Alguém pode me contar uma história diferente dessa? A maioria dos horrores jamais será conhecida. O que sabemos é apenas uma pequena fração, pequena, mas incrivelmente importante. É tão doloroso que é fácil reprimir, arranjar desculpas. Talvez tenha sido apenas uma loucura por alguns dias, um incidente isolado. Mas não foi. Quero te contar outra história. Uma que provavelmente você nunca ouviu, uma pequena história sobre uma garota em uma longa guerra, mas que revela algo profundamente maligno. O nome da garota é Fawzia Amin Sido, uma Yazidi do Iraque. Ela foi sequestrada pelo ISIS quando tinha 10 anos, vendida para vários homens muçulmanos, até que finalmente foi vendida para um palestino na Síria. Aos 15 anos, ela já tinha dado à luz 2 filhos. Depois que seu marido morreu, ela foi levada pelo Egito até Gaza. Em Gaza, seu marido e a família dele também a abusaram. De alguma forma, ela conseguiu entrar em contato com um israelense e, com a ajuda de um judeu canadense chamado Steve Maman, que já resgatou mais de 100 crianças cristãs e yazidis, as FDI, o exército de Israel, a localizaram e a salvaram dos palestinos. Ela foi levada de volta ao Iraque e, após 10 anos como escrava, reencontrou sua família. Nem os habitantes de Gaza, nem a autoridade palestina jamais condenaram essa brutalidade, porque a apoiam. Não apenas a instituição. A esmagadora maioria dos palestinos celebrou o que aconteceu em 7 de outubro. As pessoas no Ocidente têm dificuldade em entender isso e com razão, mas essa é a realidade. Para quem quiser se aprofundar, recomendo muito o documentário Screams Before Silence, de onde vieram os testemunhos de Amit e Tali. Assista ao filme completo. Vou deixar o link abaixo. E para quem quiser ajudar as vítimas, deixarei um link para a Nova Community Foundation, que apoia todos os sobreviventes do Festival de Música e Amor, que se tornou o pior local de terror e violência sexual que Israel já conheceu. Por favor, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. O próximo vídeo vai focar onde eu errei, o maior erro que cometi nos últimos 2 anos. Vejo você em breve. Yala, tchau.